Um dia, pela força de nosso trabalho e de nossa luta, cortamos os arames farpados do latifúndio e entramos nele. Mas quando nele chegamos, descobrimos que existiam outros arames farpados, como os arames da nossa ignorância. Então ali eu percebi melhor, ainda naquele dia, que quanto mais ignorantes, quanto mais inocentes diante do mundo, tanto melhor para os donos do mundo. E quanto mais sabidos, no sentido de conhecer, tanto mais medrosos ficarão os donos do mundo. Isso não é só uma tarefa política, que não é só ideológica, e que, sendo política e ideológica, é sobretudo pedagógica. Carta de Paulo Freire, escrita em 1996, para as educadoras e educadores do MST. A nossa história de hoje fala da terra, do povo, de educação, de alimentação saudável, sem agrotóxico. Fala de semear e colher, das sementes lançadas no solo para a construção de um país melhor, mais justo e solidário para todas e todos. Sabemos que a luta pela terra é histórica, vem desde o período colonial. E não é somente pelo plantio, é principalmente pelo direito à moradia e ao cultivo. Por isso, hoje falaremos sobre o importante trabalho desenvolvido há mais de 35 anos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Mas antes, pessoas lindas do meu coração, lembre de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar. E para falar da sua trajetória de luta, conversamos com a Sabrina Mendes, de 33 anos, que é dirigente do MST no setor de produção, cooperação e meio ambiente. É também uma mulher incrível, mãe do Henrique e do Matias, formada em Biologia e professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ela nasceu em Curitiba, passou parte da infância em Santa Catarina e cresceu no Rio Grande do Sul, onde morou no primeiro assentamento do MST. Na juventude, se mudou para o Mato Grosso. E lá começou sua atuação pelo movimento estudantil, foi trabalhando no Centro de Formação Olga Benário Prestes, em Várzea Grande, que ela aumentou seu envolvimento com o MST. Em 2018, veio fazer o mestrado na Universidade de Brasília, no campus Planaltina, concluído com sucesso neste ano caótico de 2020. O currículo da Sabrina é bem extenso. Foi construído a partir de momentos de muita luta e muito suor. É esse relato emocionante que enche nosso coração de esperança que vamos ouvir agora. Geralmente tem todo um processo que antecede a ocupação da terra em si. Primeiro a gente vai saber que terra é essa que a gente vai ocupar, a gente vai estudar documentalmente mesmo essa terra, vai buscar qual é a origem dela. Ela é uma terra da União, que seria uma terra de uso comum, né? Se ela é uma terra de uso comum, ela pode ser voltada para a reforma agrária, como está na legislação brasileira. Então, a gente vai estudar isso. É uma terra grilada, que é esse processo de alguém se apropriar dessa terra e dizer que é o dono. Essa é uma forma de ocupação. A outra forma que a gente ocupa as terras é também, por exemplo, quando a pessoa eu sou um traficante e eu comprei essa terra a partir do tráfico, também existe na legislação essa possibilidade dessa terra ser revertida para terras da reforma agrária. Então, essa também é uma forma que a gente ocupa. Geralmente são esses dois níveis. Ou a gente também pode ocupar uma terra que está abandonada, a terra está lá para especulação só. Aquele dono não usa aquela terra há mais de 20 anos, a terra só está lá, o território, não está fazendo a função social. Na legislação também tem esse termo, função social da terra. O que significa função social da terra? A terra tem que ter uma utilidade, ela tem que estar produzindo, ela não pode servir só para especulação, para você ganhar dinheiro em cima dessa venda ou poder especular aquele território. Antes de uma ocupação, tem os militantes nessa tarefa específica que vão fazer esse estudo, vão descobrir que terra é essa, qual é a origem, se tem documento, se não tem. A gente faz todo um estudo. As pessoas acham que a gente vai sair ocupando o sítio deles de 2 hectares, de 3 hectares, mas não. A gente só ocupa terras da União, que de fato tem essas características, mas a gente sempre tem esse olhar de estudar antes, a gente não faz nenhuma ocupação irresponsável de qualquer jeito. Não é à toa que a gente se mantém por 35 anos de existência. As nossas ocupações, a maioria delas viram assentamentos. Pessoas que têm interesse de ir para a terra vão juntas, cooperando e ocupam aquela área para pleitear ela legalmente. Aí a gente começa com os trâmites, negociação legal das áreas mesmo. O que a gente tem historicamente é que se existem famílias que moram naquele território, elas são englobadas no processo de assentamento. Nunca expulsamos nenhum morador que estava ali histórico de nenhum território, não existe isso, assim. Geralmente eles se englobam na dinâmica do acampamento,
alimento, e aí eles vão se envolvendo no processo e vão ser assentados também. O que mais me encanta e me encantou na militância, e até hoje isso é o que me chama muito para essa luta, da luta pela terra, é essa transformação na vida das pessoas, né? Você vê alguém que não tinha perspectiva, não tinha sonho, ela ter o seu lote, conseguir viver ali e produzir e dali tirar a sua renda e conseguir que a sua família tenha perspectiva de vida, isso para mim é o maior elemento, assim. Pensando em nível de Brasil e de sociedade como um todo, a gente tem também a questão da alimentação, né? O que é hoje a nossa agricultura? Para quem que ela produz e o que ela produz, né? Produz commodity, que é soja, milho, algodão, que é para exportação, não é para nós. A gente tem uma agricultura que não é para alimentar o povo. E é cada vez mais absurdo, assim, o desabastecimento dos estoques de comida, porque essa agricultura que a gente tem e que é valorizada, que é o agronegócio, ela não produz alimento. E a nossa luta é por isso, né? É para dividir as terras para que a gente possa produzir alimentos. 70% da alimentação que vai para a mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. O camponês, ele produz a diversidade, né? Ele não produz uma única coisa. Tanto para a família dele, ele gera a soberania ali na família dele, mas também o excedente para comercializar. Então é um pouco isso, né? E ver a importância do movimento sem terra dentro do Brasil é falar de comida, é falar de a gente eliminar a questão da fome do nosso país, né? A gente pensar que a gente precisa fortalecer essa agricultura, que é esse modelo que não é defendido só pelo MST, mas por todos os movimentos sociais do campo, mas por esse modelo que gera alimentação para as pessoas, né? Que abastece a Conab, que não tem estoque de arroz, não tem estoque de feijão, que é o que a gente come, né? Todo dia a gente come arroz e feijão, a gente não come soja, a gente não come algodão, a gente não come cana. Eu acho que se a gente olha para a importância do MST, a gente fala disso, fala de comida. E aí dá a oportunidade das pessoas voltarem para a terra para produzir comida. Comida para as pessoas mesmo que estão na cidade e que dependem do agricultor para poder se alimentar. Imagina a vida cotidiana que a gente tem em Brasília, a gente não dá conta de plantar. Não é essa a dinâmica, né? A gente tem que ter quem produz para a gente poder se alimentar, né? São 50 famílias, para mais que isso, que tem algumas que são mais esporádicas, que estão nesse processo de comercialização. E aí você pensa como que você faz isso na quarentena, sem poder reunir essas 50 famílias no mesmo lugar. A gente faz as coisas muito picadas, né? Faz aqui, aí faz no Roseli Nunes, aí faz no Osiel Alves, as reuniões, né? Picadinhas assim. Então a quarentena a gente tentou pensar processos para gerar renda para essas famílias que não poderiam trabalhar fora, por exemplo, pensando especialmente em acampamento. O MST se reinventou muito a nível nacional também. Para além da comercialização, a gente fez várias ações de solidariedade, assim, tanto a nível nacional, mas aqui no DF também. Em algumas a gente faz parcerias, né? A galera arrecada financeiramente e a gente vende as cestas mais baratas, em um valor bem acessível, para elas serem levadas pelas campanhas de solidariedade até a periferia. E a gente fez também ações nossas, né? Nós enquanto MST mesmo, de doação, de fato. A gente fez na rodoviária do Plano, a gente fez na cidade ocidental. Então a gente sempre está envolvida nesses processos de doação de alimentos, porque aquilo que a gente sempre fala, para nós a solidariedade, ela é um princípio, né? Ela é um princípio do movimento sem terra. Para além de ser individualmente aquela ação de você ser solidário, para nós é algo que norteia a nossa luta, né? A gente sempre orienta, inclusive nos acampamentos, que a produção sempre siga esses 3 pilares. Um que é para alimentar a família, que é para a família ter uma diversidade de alimentação disponível na casa dela. Outro é para comercialização e outro é sempre ter produção para solidariedade, né? Para doação. Numa sociedade igual a nossa, extremamente individualista, você tirar parte do que você produz para doar é algo que precisa ser exercitado também, né? Como todas as coisas que o movimento prega, é algo pedagógico, né? O MST nasce no conflito, né? A luta pela terra, ela é sempre uma ferida aberta no Brasil, né? Porque a expulsão dos camponeses, a expulsão dos indígenas, dos quilombolas, isso é real há muito, muito tempo. Não seria diferente com o movimento MST, né? É um conflito eminente até que se faça uma reforma agrária de fato. Não seja um projeto de governo, mas seja um plano do país, né? Seja algo dentro da legislação do Brasil mesmo, dividir as terras. Mas nesses últimos anos para cá, a ofensiva é ideológica também, né? Porque a nossa luta é pela agricultura familiar camponesa, né? A gente pegou como é que tá o orçamento do INCRA para as questões gerais. É absurdo, assim, o quanto de corte foi feito, 93% de corte para assistência técnica, 97% para aquisição de terras para reforma agrária. Mas a gente sofre esse conflito de destruição das políticas públicas. E quando você destrói as políticas públicas, você impossibilita que aquela família fique na terra. A gente depende, sim, do governo para subsidiar a agricultura, assim como o agronegócio depende do governo para subsidiar a agricultura do agronegócio. Quando você quebra as políticas públicas, para além do ataque ideológico, porque ele é real e sempre
sempre foi, e até que tem uma política de reforma agrária ele vai ser, tem essa destruição daquilo que é material para as pessoas, que é você ter um crédito para poder produzir, que é você ter um crédito para poder comprar um transporte, para poder levar a comercialização até a cidade, que é você dar conta de construir uma cooperativa e essa cooperativa se manter porque ela vai ter um crédito. As compras governamentais, Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é você levar para as escolas o alimento da agricultura familiar, isso foi zerado, isso não existe, ou existe irrisoriamente. A Conab lançou um edital que é vergonhoso, assim, de tão pequeno que era, pensando na agricultura como um todo, né? Isso é muito real, é muito material, né? A gente consegue palpar isso. Acho que isso é muito mais violento ainda, porque você tira das pessoas a possibilidade de elas sobreviverem, né? O movimento deu um salto de qualidade política desde 2008 para cá, quando ele pensou a reforma agrária não pode ser mais uma pauta só do campo. E aí a gente desenvolveu digamos que um conceito novo, que é o conceito de reforma agrária popular, que é dizer, a defesa do território da reforma agrária não pode ser uma luta só de quem é camponês. A gente precisa que quem está na cidade tenha consciência de onde vem a comida que ela come, né? Qual é o custo ambiental para que o agronegócio possa existir no Brasil? Se a gente for pensar isso ao longo do tempo. E aí, dentro dessa questão da reforma agrária popular, a gente também diz que os nossos territórios de reforma agrária não podem mais ser territórios que produzam de qualquer jeito. A gente precisa produzir alimentos saudáveis e sem veneno, porque o consumidor da cidade precisa ter consciência do que ele come e qual é o tanto de veneno que vai naquela comida que ele come, né? O alimento saudável, que digamos o agroecológico ou o orgânico, ele não pode ser só para quem tem condição de pagar aqueles preços absurdos que eles são, né? A gente tem que ter uma agricultura em que um governo subsidie ela para que o alimento seja barato para quem está na cidade, né? Então quem consome alimento tem que estar consciente de onde ele vem. E se ele está consciente de onde ele vem, ele vai ter que fazer a defesa por um modelo que não é o modelo da morte. O modelo da morte é o modelo do agronegócio. O modelo que mata tudo que tem no entorno, que destrói tudo para botar uma única paisagem. E o nosso modelo, que eu digo, não só do MST, mas do camponês, é o modelo da diversidade, é o modelo da vida que preserva, que diversifica a produção e não destrói aquele ambiente no sentido de arranca tudo e deixa uma coisa só, né? Eu sempre dou um exemplo que é aqui, se a gente olha para essa paisagem que a gente está aqui do acampamento e olha para a paisagem da fazenda da frente. Então você olha para lá, você não vê uma árvore, só vê um mundo, um mar verde de soja. Aí você olha para cá, você vê diversidade, você vê vida, você vê passarinho, você vê inseto, você vê fruta, você vê a diversidade. Esse modelo que o consumidor precisa conhecer para poder defender. Não dá mais para pensar a reforma agrária só para o campo. A reforma agrária também é para a cidade, porque é ela que vai ser a possibilidade de a gente preservar os nossos reservatórios de água, né? Preservar as nossas matas. Ela que vai dar a possibilidade dos nossos povos tradicionais terem território para sobreviver. Porque isso parece que não afeta quem mora na cidade no concreto, mas afeta, né? A mudança climática tá aí para dizer que afeta, né? O quanto de chuva chega na sua casa, o quanto de calor, o quanto de frio, né? Como que isso acontece? Isso tem muita relação com o campo e com o modelo que a gente escolhe para esse campo, né? A gente iniciou aqui na região de Planaltina, né? Esse processo da comercialização das cestas. A gente tem comercializado cestas agroecológicas como se fosse uma feira online. A gente disponibiliza um site com a lista de produtos, a pessoa faz as suas encomendas e a gente entrega num ponto determinado essas cestas. Eu olho para esse mundo e para essa sociedade e não vejo outra saída ou outra alternativa que não seja estar lutando por uma sociedade diferente, mesmo que eu não veja ela, construir os caminhos para que seja possível ter continuidade e ser trilhado por outros, mas a gente precisa mudar esse mundo. É um mundo tão individualista, tão egoísta, que fora da luta, seja com o Movimento Sem Terra, ou seja em qualquer outra luta que eu poderia estar, ou que qualquer outra pessoa possa estar, ele te cria a possibilidade de sonhar com algo diferente. Ele te cria a possibilidade de sonhar com pessoas diferentes, com relações diferentes. É um enfrentamento diário com uma sociedade que está aí, que é historicamente violenta e opressora. Então, diariamente é olhar e dizer, não, a gente precisa estar aqui, a gente precisa lutar porque não tem outra alternativa. E se eu saísse da luta, eu acho que eu entrava em depressão, porque esse mundo é muito cruel, ele é muito violento e a gente precisa mudar ele. Eu acho que é esse que é o grande sentido. A gente precisa mudar esse mundo e essa sociedade. O que o Movimento Sem Terra traz de mais bonito, assim, de tudo que eu já vivi nesse movimento, é olhar para as pessoas e ver que elas conseguem sonhar de novo. Aquilo que o capitalismo, que a sociedade abafou na vida dela, hoje ele pode olhar e criar perspectivas e sonhar. Acho que isso que é muito bonito. Foi com a Sabrina que eu ouvi pela primeira vez a expressão "eu falo a partir de onde os meus pés pisam". E foram esses lugares que nós conhecemos a partir do seu relato. E você, já conhecia o trabalho do MST?
Comenta aí pra gente o que você achou desse relato de hoje e também deixe sugestões de tema, o que você gostaria de ouvir no nosso programa. E lembre de se inscrever, de curtir e compartilhar esse vídeo.